Amado Padre Romilson, reitor do nosso seminário diocesano, amado Padre Miguel, administrador da quase paróquia São Bento, paróquia rural, queridos seminaristas que chegam para a abertura do nosso seminário propedêutico e menor, querido povo de Deus aqui presente, nossas religiosas e consagradas, diletos ouvintes da Rádio Imaculada, e internautas que nos seguem pelas nossas mídias. Ontem, na missa da véspera do domingo, nós falamos da ação do demônio diretamente na vida da pessoa humana. Hoje, pretendo falar da sua ação na igreja. O demônio, um espírito criado por Deus na liberdade para honrá-lo e louvá-lo como anjo de luz, porém criado com liberdade, quis se tornar Deus. É o pecado do orgulho. Para os anjos, esse pecado não tem perdão. O anjo que peca vira demônio. Para nós homens, ainda há um espaço para recorrermos à misericórdia quando pecamos, através do arrependimento, da conversão e da confissão sacramental dos pecados. O demônio se tornou inimigo da obra de Deus. O primeiro espanto de Satanás foi quando, da tristeza, da baixura do inferno, ele contemplou um rio de bênçãos derramado do coração da Santíssima Trindade na obra da criação. Mas ele, que não tem acesso ao pensamento de Deus e nem ao nosso pensamento humano, pensava que Deus estava criando uma matéria, algo inóspito. Mas quão grande susto o diabo teve quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Um ser criado com inteligência, vontade e liberdade, criado com uma autonomia para governar a obra física criada por Deus. E o diabo, que tem liberdade para agir, não fez outra coisa. Levou a humanidade ao calabouço do pecado, inoculando na vida do casal inicial a sua peçonha, o seu veneno, o seu orgulho. Deus, em razão da sua lógica de criar tudo na liberdade, não pode impedir que haja liberdade, senão a sua obra fica falha. Deus não é um criador de robôs. Os anjos, a pessoa humana, foram criados na liberdade e dotados de uma inteligência, de uma vontade, de uma liberdade para seguir a luz e não as trevas. Mas Deus sempre desconcerta o demônio, que já está derrotado, mas não se dá por vencido. Inicia-se o processo da misericórdia, da revelação divina, da economia salvífica que foi sendo derramada na história do povo eleito de Israel, na pessoa de Abraão, em vista do Messias. O diabo não tinha uma noção de como seria o Messias. Ele vai começar a compreender isso
a partir do momento da encarnação do Verbo, da chegada de Cristo a este mundo. E o grande espanto do demônio é quando nosso Senhor, na cruz, diz aquela palavra: Pater imanus tuo, comendo o Espírito meu, e cede o Espírito. E a narrativa do Evangelho diz que naquele momento houve escuridão sobre a terra. O véu do templo rachou-se ao meio. A terra foi fendida e almas que estavam indevidamente nas mãos do demônio foram ressuscitadas. Houve relâmpagos, terremotos, e a própria ciência, nos seus estudos mais profundos dados por Deus, entende que houve esse fenômeno. Ali o diabo sentiu a sua derrota, mas Deus o deixa livre. E a igreja nasce do querer de Deus, do querer de Cristo. A igreja, que é o corpo místico de Cristo, que é o seu mistério, no qual nós entramos pelo batismo e formamos a comunidade dos crentes, de homens e mulheres que, em virtude do seu batismo e do chamado que Deus vai realizando, tornam-se as mãos, tornam-se os pés, tornam-se o corpo de Cristo em ação neste mundo para evangelizar. O diabo treme com Pentecostes, ele assusta com a igreja. Assim como ele tentou Jesus, ele diz: agora eu tenho que armar uma tentação contra a igreja. E a primeira tentação foi através das perseguições. O diabo tenta o império pagão de Roma, tenta outros impérios posteriormente, a tentar a fé, a matar os cristãos, para que toda a fé seja extinta. Mas o diabo é sempre um burro que não compreende e sabe que está derrotado. Viu nesta sua tentação a sua inércia, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, dizia Tertuliano. E a igreja foi crescendo, surgiu o monaquismo, São Bento, São Tantão. A igreja vai crescendo. No ano 900 o Papa manda compor o Veni Creator para cantar alegremente os 900 anos da igreja, convocando a graça de Pentecostes para renová-la. Mas ele diz para si mesmo: vou destruir. Já que não consigo destruir os fiéis, vou destruir a hierarquia da igreja. E o século I, o século II da igreja, 11º e 12º da igreja, foi muito triste. A corrupção dos bispos, dos cardeais, dos sacerdotes, dos religiosos, dos monges, foi uma verdadeira desgraça na igreja. Eis que levanta São Pedro Damião, que nasceu ali no 1000 e pouco, morreu antes do 1100, e combate a corrupção eclesiástica da época, que o diabo usou para desconstruir a igreja. E é dele o livro poderoso, o livro de Gomorra, de São Pedro Julião. Está R$32 esse livro. Vale a pena a gente ler para ver como que a igreja é de Cristo e os homens não conseguem destruí-la. Aí logo surge quem? São Francisco de Assis, surge São Domingos de Gusmão, São Tomás de Aquino, e a igreja pega um rumo de santidade. O diabo diz: mas eu quero dividir esse corpo. Manda Lutero.
divide a cristandade. Mas depois ele não se dá por contente. Eu preciso destruir a cabeça, que é a igreja de Cristo. Ela precisa ser desconstruída, ela precisa ser arrebentada. E através da Revolução Francesa, através desse espírito modernista que entra no mundo, o diabo vai preparar todo um tempo de destruição da fé, de tentar desconstruir a igreja através do ateísmo. A França ateia, que joga seus tentáculos no mundo todo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, trazendo o ateísmo, trazendo a negação de Deus de Augusto Conte. Mas a igreja não morre. Santos nascem. Santa Teresinha do Menino Jesus, São João Maria Vianney. Santos extraordinários vão surgindo no meio de todas as misérias e sofrimentos. E a igreja continua. Mas, meus irmãos, há mais de 100 anos, e mais fortemente nos últimos 80 anos, o demônio descobriu um caminho para mundanizar a igreja, para destruir a igreja a partir de dentro dela, apoiado na revolução cultural marxista de Augusto Conte, de Antônio Gramsci. O demônio move-se uma tentativa de destruir a igreja através de nós. É o que nós estamos vivendo no mundo de hoje. É o que está presente no mundo de hoje. Ao invés da igreja fecundar o mundo, converter o mundo com as suas rádios, com a sua televisão, com a sua pregação, através dos movimentos leigos, através dos sacerdotes, das ordens religiosas, de todo o trabalho de evangelização pastoral e catequese, nós fizemos um movimento e estamos nele, mas ele não vai vencer a mundanização da igreja. Nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. As pessoas estão se mundanizando. Os católicos estão se tornando cristãos mundanos. E a nossa igreja está pobre. É uma igreja que não consegue orar com força. Porque o mundo está dentro do seminário, está dentro das cúrias, está dentro do Vaticano, está dentro das dioceses, das paróquias. Veja a luta para você tirar as festas mundanas da igreja. Se o bispo falar, não pode fazer, todas as paróquias, o povo vai voltar a vender a bebida alcoólica nas festas. Isso é mundanização. Veja como nós perdemos o sentido até do nosso corpo na igreja. As vestes indecentes, sensualizadas, o pecado da frieza. Para que confessar? Eu vou à igreja para cumprir uma obrigação. Na igreja eu louvo a Deus e fora da igreja eu faço tudo o que eu quero. A igreja prega que eu não devo ser abortista, mas eu sou a favor do aborto. E pasmem-se, tem padres religiosos a favor do aborto e alguns bispos que nunca tocam neste assunto. A igreja fala que nós não devemos usar o DIU, o dispositivo intrauterino, que as mulheres usam para não engravidar.
porque ele é abortivo. Mas isso é conversa fiada da moral da igreja. Eu uso, e todo mês vem o aborto, e as pessoas negam a essencialidade do casamento, que é a procriação, a dimensão procriativa do matrimônio. A igreja diz que a gente não pode viver amigado, que isso é pecado. Eu não acredito nisso não. E aí tem aquele padre que quer agradar o mundo, diz: não, todo mundo na minha paróquia pode comungar. Os que não são casados na igreja, os que estão amigados, os que vivem em 3, em 4, tudo pode comungar. E aí, meus irmãos, quem que começa a perseguir quem tem fé? A igreja. Outro dia uma mãe veio falar para mim que está assustada com a filha dela porque ela quer vir para a igreja de saia, de vestido, quer comungar de joelho. A mãe contra. Eu falei: não, senhora, não é só a senhora que é contra, não. Tem bispo que é contra, tem padre que é contra, que abusa das mulheres que usam a roupa da modéstia na igreja. Bispos que, não, ministro da comunhão, as ministras podem usar calça, podem vir de bermuda, não tem problema nenhum. É o desrespeito à modéstia. As próprias famílias brigando com seus filhos que querem rezar, que querem ter piedade. Ah, essa menina está rezando demais. Ah, minha filha, você não vai casar porque você quer guardar a virgindade para o casamento. Perseguição dentro da igreja, igreja mundana, católico mundano. Padres que proíbem as pessoas de comungar de joelhos. E outro dia eu vi um vídeo de um padre novo aí na internet, não sei nem quem, me mandaram. Fiquei impressionado, um padrezinho jovem, católico, um padre defensor da santidade do seu povo, que dizia: quem somos nós para proibir as pessoas de ajoelhar diante da Eucaristia? E ele falava mais: olha, teve um tempo na igreja que o diabo era representado sem pernas, porque o diabo não ajoelha, é ele que não ajoelha. Hoje é assim. Se você prega a doutrina, você é conservador, você é fascista, você é atrasado, você não serve. Querem uma igreja mundana, uma igreja sem a verdade, como dizia o Papa Bento XVI. Isso é a ação do demônio, desse diabo que Jesus expulsou dentro da sinagoga. Querem uma igreja que agrade ao mundo e que não agrade a Deus. Querem sacerdotes mundanos, e nós já temos um monte, que servem aos caprichos mundanos e não à verdade e à doutrina de Cristo. Essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é para ser uma brasa acesa do Espírito Santo neste mundo, para incendiar com a luz de Cristo esse mundo de trevas. O bispo Fulton Sheen, no livro Sacerdote, esses homens misteriosos, ele diz: o mundo são todas as filosofias, os ajeitamentos, a política que realiza dentro da sociedade sem Deus. Isso é o mundo que Jesus fala. São as realidades sem Deus. E são essas realidades que querem trazer para dentro da igreja. Aí você começa, Natal, você faz o presépio ecológico, um monte de onça, de camelo, de bicho, de coisa. É um Natal ecológico. É um Natal inclusivo. Muda a imagem de Jesus, muda a imagem de Nossa Senhora. Aí, ao invés de colocar Nossa Senhora São José, coloca 2 Marias, 2 Josés. Isso é o mundo, é a igreja mundana. Essa igreja que não se torna discípula da verdade, se torna a amante da mentira. E a mentira tem pernas curtas. O mundo caminha na mentira. Se for para a igreja agradar o mundo, é melhor que não exista. Mas a natureza da nossa igreja é para agradar a Deus, com a sua liturgia,
com a sua oração, com a sua doutrina, com a sua catequese, com a sua evangelização. A Igreja Católica não é para agradar o mundo, e ela não obriga todo mundo a ser católico. É católico quem quer. Quem diz: aqui eu tenho o que eu preciso para a minha salvação. A igreja mundana não acredita no céu. A igreja mundana, ela é marxista, ela é comunista. Ela despreza a tradição. Ela despreza aquilo que o salmista, Salmo 74:3 diz: nossos pais nos contaram. Toda a tradição judaica, toda a tradição cristã, com a filosofia cristã, com o direito romano, com a fé inabalável do Antigo e do Novo Testamento, não tem valor. Isso precisa ser relido. Os milagres de Jesus não são assim. A travessia do Mar Vermelho não foi daquele jeito. Aí começa a destruir a tradição. Essa é a igreja mundana. Exegese mundana, teologia mundana. Nós temos que criar a igreja da utopia. A utopia, utopos no grego, é um lugar que a gente cria no imaginário. E a teologia da libertação, ela trabalha nisso. Isso eu li quando estudei no seminário. A utopia do reino. Criar uma sociedade que é o céu aqui na terra. Aí não precisa mais de céu. Por isso essa loucura, essa ideologia, essa mentalidade relativista de tirar a moral católica da vida da igreja. Você faz o que você quiser. E aqui sofre os que querem viver os sacramentos, sofre os nossos irmãos homossexuais que querem viver a santidade dentro da igreja. Eu tenho muitos amigos homossexuais que vivem a castidade, que vivem a santidade e são vilipendiados até por sacerdotes que dizem: mas não é assim, você tem direito de amar. Você tem as pessoas que não deu certo no casamento, mas guardam a sua castidade, que são perseguidas até por padres. Outro dia um casal daqui, que foi numa romaria, que eu não vou dizer o nome, e foi se confessar e disse para o padre, disse: tenho uma namorada, já temos 3 anos e 4 meses de namoro, nós vamos casar dentro de 9 meses, e nós guardamos a castidade, a virgindade. Sabe o que o padre falou? Padre mundano, da igreja mundana: isso é bobagem. Vocês têm que experimentar o sexo antes de casar, fazer a experiência para poder casar com a certeza que gostam um do outro. Vocês pensam, meus irmãos, a que nível nós chegamos? Isso é a igreja mundana, é uma igreja satânica dentro da nossa igreja. É a desgraça entrando dentro da igreja para afugentar a graça. Essa não é a igreja de Cristo. Esse sacerdote não é um sacerdote que obedece a Cristo. E eu não dou pouco tempo para ele deixar o ministério. Estou até seguindo o nome dele para saber, que eu já vi muitos casos assim. É mundano. Por isso eu quero dizer para vocês: vamos ser católicos de verdade? Vamos largar esse mundanismo? Vamos ser uma igreja, não uma igreja melhor, de pessoas melhores do que ninguém, mas uma igreja com um povo diferente. Um povo que o mundo olha para nós e fala: eles não são mundanos, eles não são corruptos, eles não são ladrões, eles não são adúlteros, eles não são prostituídos, eles não são irresponsáveis, eles são coerentes com a oração e com a doutrina que vive. Essa igreja que temos que ser. Ou a gente acredita na eternidade e abraça a palavra de Deus na nossa vida, a sagrada tradição da igreja, que combateu as heresias terríveis, que foi uma chaga que entrou no início da igreja através do demônio, as mentiras, a descaracterização de Jesus, da Trindade. E Deus suscitou os grandes concílios da igreja nos 5 primeiros séculos
para corrigir as heresias, que estão voltando tudo hoje. Ah, Jesus é um profeta. Ah, será que ele ressuscitou? Será que existe o céu? Será que o céu não é aqui mesmo? E alguns até que dizem, mas será que o diabo é totalmente ruim? Isso é uma heresia que está dentro da igreja. Será que no final Deus é tão misericordioso? Será que ele não vai salvar o diabo? Isso é uma heresia. O demônio não tem volta. Mas o Papa Pio XII disse que a maior glória de Satanás é um padre, um católico, um sacerdote dizer que o diabo não existe. Ignorar o diabo, desmerecer a sua existência, é ignorar o mistério de Cristo, é negar a encarnação e a redenção. Por isso, meus irmãos, o que eu digo para vocês? Compre o catecismo, estude o catecismo com seus filhos, acompanhe a catequese de vocês em qualquer lugar, em qualquer paróquia, porque a nossa catequese também está doente. As pessoas têm boa vontade, mas não sabem a catequese. Quantos lugares que a gente recebe mensagem, coisas horrorosas que estão ensinando na catequese, que na diocese, graças a Deus, a gente está levando com responsabilidade e acompanhamento. O que nós precisamos fazer? Investir alto no seminário, na formação dos padres. O que a igreja mundana diz? Ah, esse negócio de seminário é bobagem. A gente pode ordenar os homens casados, quem ordenar a mulher para ser padre. Não precisa disso não. Mas e a Eucaristia? Não, a Eucaristia é uma ceia. Aí entra o protestantismo. É uma ceia, é uma lembrança. Qualquer ministro pode celebrar a missa. Essa é a igreja mundana que está tentando engolir a verdade dentro das nossas comunidades. Daí, Padre Romilson, pesa sobre os meus ombros, sobre os do Senhor, dos nossos conselhos da diocese, a grande responsabilidade: formar bem os nossos sacerdotes. Os padres precisam conhecer a doutrina da igreja, a liturgia da igreja, a moral teológica da igreja, para orientar bem as almas para o céu e não para o abismo. E nós queremos realizar isso na nossa diocese. E nós estamos fazendo esse trabalho, que não é um trabalho fácil. Acompanhar bem os nossos seminaristas, ajudá-los no discernimento. Se o menino demonstra sinais de que não dá conta, a gente orienta. É melhor ser um catequista, é melhor ser um leigo, do que um padre que vai colocar almas a perder. Essa é uma tarefa dura. E a vocês seminaristas, eu peço somente uma coisa: que vocês se abram à formação, à orientação, não tenham preguiça de estudar, desapegue do WhatsApp, desapegue das coisas mundanas, configurem-se totalmente a Cristo, porque Deus quer de nós padres configurados a nosso Senhor, na pobreza, na obediência, na castidade, na santidade. É isso que Deus quer de nós. E o Papa São João Paulo II lembrou muito isso para nós, na sua exortação pós-sinodal, Pastore Dabu Vobis, fundamentada em Jeremias 15: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Mas a responsabilidade do seminário não é só minha e do Padre Romilson, é de toda a comunidade diocesana. As famílias devem rezar pelas vocações dos seus filhos, para a vida consagrada, a vida religiosa, para a vida sacerdotal, e aqueles que vão para o casamento, para a vida santa no matrimônio.
com namoro cristão, noivado cristão, casamento eterno. As famílias, o povo católico precisa assumir com o bispo a tarefa do seminário, rezar pelo seminário, valorizar o trabalho vocacional nas paróquias e ajudar materialmente o seminário. Graças a Deus, em Formosa, desde o tempo de Dom Victor, que já tem esse costume de muitas pessoas ajudar o seminário. As famílias que enviam seus filhos para o seminário, geralmente são famílias pobres, raras exceções. Daí a comunidade precisa ajudar o seminário. O Papa Pio XII fez um decreto autorizando todos os bispos a criar a OVS, Obra das Vocações Sacerdotais na Diocese. Ela já está criada, para que toda a diocese ajude o seminário. Não só a cidade de Formosa, mas desde Divinópolis de Goiás, Cavalcante, Cabeceiras, Damianópolis, São Domingos, Posse, todas as paróquias, Planaltina de Goiás, São Gabriel, tudo, toda a diocese precisa ajudar na manutenção do seminário. Porque o seminarista come, gasta água, gasta energia, gastamos também com a formação material, biblioteca. É um trabalho que a igreja, na sua expressão viva dos seus fiéis, ajuda o bispo a manter. E nós só teremos padres abençoados se tivermos uma igreja que reza, uma igreja que não quer ser mundana, uma igreja que preza pela piedade, pela santidade, pela adoração a Jesus Eucarístico, pelo rosário de Nossa Senhora, pela fé, pela leitura viva da palavra de Deus. As nossas comunidades, todas elas, das pequenas às grandes, devem se envolver nesse movimento de oração pelas vocações. É um trabalho nosso. Ajude o bispo e o reitor a rezar pelas vocações. Ajude o seminário. Quando vocês veem o Padre Romilson, você está precisando de 1 litro de óleo? Leva. O senhor está precisando de 1 quilo de sal? Leve. O seminário vive uma vida módica, de pobreza, de simplicidade, porque nós não queremos seminaristas burgueses, seminaristas chiques, para depois ser padre burguês, padre mundano. Nós queremos seminaristas pobres, simples, como nossos padres têm procurado viver. Que Deus abençoe pelas mãos de Nossa Senhora, a Imaculada, nossa excelsa padroeira, o nosso seminário, os padres que vão colaborar na formação, os diretores espirituais, o padre reitor, os nossos seminaristas, que cada um deles, na humildade, na oração, possa todo dia dizer: Senhor, aqui eu estou, me envia. E que nós tenhamos sacerdotes santos para levar o nosso povo à santidade e para brecar e frear as ações do diabo nesta ação terrível de mundanização da nossa Santa Igreja. O demônio não tem poder, ele está derrotado, e que ele fique no seu lugar, agachado, ajoelhado aos pés da cruz do ressuscitado. Assim seja. Amém.